Nesse vídeo eu vou apresentar para você 5 sinais que estão escancarados do fim de Bolsonaro. E esse vídeo já serve para você começar a perceber os desdobramentos da CPI, porque o primeiro sinal é justamente a CPI. Com pouco mais de 2 semanas, praticamente, que estamos iniciando a terceira, com somente 6 depoimentos coletados de testemunhas, a CPI já tem subsídios suficientes para responsabilizar Bolsonaro por tudo o que aconteceu no país até agora. O próprio presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, já falou: nós temos elementos suficientes. Bolsonaro já mostrou que não houve nenhum tipo de vontade de comprar as vacinas. E Renan Calheiros começa a preparar uma linha de argumentação para mostrar, para estimar a quantidade de vidas que poderiam ter sido salvas com as vacinas da Pfizer. Nós temos que lembrar que um depoimento de Carlos Murilo, o diretor da Pfizer, nós poderíamos ter tido mais de 1.500.000 doses da vacina da Pfizer ainda em 2020, até o final do ano. Então todo esse valor, toda essa quantidade de vacinas, é claro que prejudicou o nosso combate à pandemia. E Bolsonaro está sendo responsabilizado por isso. A CPI já mostrou também que havia um gabinete paralelo para aconselhar Bolsonaro, além do Ministério da Saúde. A CPI também mostrou que a cloroquina, um remédio sem eficácia para combater a Covid-19, era utilizado como política pública. E o senador Alessandro Vieira desenvolveu o argumento que é um argumento muito preciso. Os médicos, eles têm autonomia para usar o medicamento que quiserem, desde que haja comum acordo com o paciente e respeitando alguns limites éticos. Mas um governo não pode usar o medicamento sem comprovação científica como política de Estado. Porque primeiro você coloca a vida das pessoas em risco, como aconteceu porque houve um aumento do consumo da cloroquina e ivermectina, e você desperdiça recursos públicos, como foram empregados, e não salva vida nenhuma. E por conta desses poucos dias de CPI, lembrando que amanhã teremos Ernesto Araújo e na quarta-feira o Eduardo Pazuello, a população brasileira já começou a responsabilizar e a culpabilizar Bolsonaro por tudo o que aconteceu. E os últimos dados do Instituto Datafolha mostram isso. Bolsonaro despencou em todas, mas em todos os indicadores que foram apresentados pelo Datafolha. Primeiro, a aprovação de Bolsonaro. A aprovação de Bolsonaro, que estava ali na casa dos 30%, chegou a 24%. O valor mais baixo desde o início da série histórica, lá em 2019. E aqui nós somos um dos primeiros, se não o primeiro canal, não vou nem dizer do YouTube, mas o primeiro lugar da mídia no geral a perceber que o número mais importante eram os resistentes, 30% de aprovação, e agora Bolsonaro está com 24%. Bolsonaro já começou a deteriorar. Mais da metade da população responsabiliza Bolsonaro por ter politizado a pandemia e também por não ter comprado as vacinas. E isso se reflete em quase 50% da população, 49% quererem o impeachment do presidente, o maior número até o momento. E mais de 50% da população não vota em Bolsonaro de jeito nenhum. Mais de 50% da população também não confia em nada do que Bolsonaro fala. E por isso Bolsonaro não aparece mais na primeira posição no primeiro turno das eleições de 22. Lula, com 41% de votos, tem chance inclusive de vencer no primeiro turno. Há risco inclusive de Bolsonaro ficar fora do segundo turno, o que seria a primeira vez desde a reeleição. Nunca um presidente que disputou a reeleição perdeu. Bolsonaro ficaria fora inclusive do segundo turno. Segundo turno, se for, perde de lavada para Lula, mais de 50%. Lula tem hoje 54%, enquanto Bolsonaro tem 34%, uma diferença aí de 20 pontos. É uma lavada. E é claro que tudo isso começa a reverberar também em pontos estratégicos de Bolsonaro. O terceiro sinal é o esvaziamento do Centrão. O Centrão começa a se esvair. O Centrão já começa a mudar a sua posição. Um dos elementos mais importantes do Centrão, o PSD de Gilberto Kassab, já olha para Lula e começa a dizer que Bolsonaro pode não ir ao segundo turno. Temos sempre que lembrar que houve um encontro de Kassab com Lula. Kassab começou com uma conversa estranha que o Bolsonaro poderia ficar fora do segundo turno. Depois, lá por volta do dia 6, 5 de maio, veio à tona um texto do cientista político Rogério Schmitt. Rogério Schmitt é muito ligado ao PSD, é próximo a Kassab, traçou possíveis cenários do que precisaria acontecer para Bolsonaro ficar fora do segundo turno. É claro que Kassab
teve acesso a esses dados, teve acesso a essa análise antes de falar aquele comentário. Foi o comentário mais duro de Kassab desde o início do governo Bolsonaro. E Kassab não é de fazer tal tipo de comentário. Kassab é mais comedido, ele caçaba, como a gente fala aqui. Lula falou inclusive de vencer no primeiro turno, logo depois do encontro de Kassab. E Ciro Gomes, numa entrevista com o Valor Econômico hoje, falou que o Centrão já começa a ir para Lula. Valdemar Costa Neto, do PL, o boy, que hoje é quase um vice-presidente informal do Bolsonaro, já compôs com Lula no passado e poderá ir novamente. Kassab conversa com Lula e conversa com ele próprio, Ciro Gomes. O próprio PSL do Luciano Bivar só apoiará Bolsonaro caso o Bivar queira. E nós temos que lembrar que o Bolsonaro ainda não tem partido, porque os partidos não estão cedendo aos desejos, aos caprichos de Bolsonaro, inclusive os partidos nanicos como o PRTB. A situação de Bolsonaro complica e complica cada vez mais com o Centrão. E essa complicação também mostra uma certa desconfiança por parte do eleitorado evangélico e também de Edir Macedo. E esse é o quarto sinal. Edir Macedo está reticente, claro que apoia Bolsonaro, a Record apoia Bolsonaro, mas os números, os indicadores, os resultados, o panorama político indicam uma derrota de Bolsonaro. Então Edir Macedo já começa a conversar com Lula e mais ainda, mais da metade, empatado praticamente, a uma divisão entre os evangélicos, entre aqueles que apoiam Bolsonaro e aqueles que não apoiam Bolsonaro. E esse número é muito mais robusto no passado. Mas por que os evangélicos começaram a deixar de apoiar Bolsonaro? Porque eles são muito afetados pela pandemia. Nós temos que lembrar que uma parte dos evangélicos é composta pelas camadas mais desfavorecidas da população, aqueles que foram mais afetados pela pandemia, aqueles que perderam os empregos, aqueles que passam fome e aqueles que tiveram a maior quantidade de seus entes queridos mortos. Então eles olham para Bolsonaro e há um senso comum no nosso país que a culpa é de Bolsonaro, que Bolsonaro não comprou a vacina. Então por mais que meu pastor fale que Bolsonaro é uma boa pessoa, que ele é um enviado de Deus, por que ele não comprou as vacinas? Se ele é tão puro, se ele é tão messias assim? Ele nos deixou a própria sorte. Ele cortou o auxílio emergencial enquanto aumentou o seu próprio salário. Então a comunidade evangélica começa a desconfiar também de Bolsonaro. E vendo tudo isso, nós temos o quinto sinal, que são as bravatas de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tem um caráter fascistoide. E o que é o fátio? O fátio é como se fosse uma machadinha que ele é composto por vários gravetos. E esses gravetos separados são frágeis, mas juntos eles são fortes e resistentes, praticamente inquebráveis. O fátio basicamente é a união faz a força. E quanto menos pessoas unidas, mais fraco fica o fátio. E Bolsonaro começou a perceber, os evangélicos estão pulando fora, o Centrão está pulando fora, Edir Macedo começa a abandonar o barco. E dentro do próprio governo, um começa a apontar o dedo para o outro. Nós temos que lembrar que apoiadores do governo Bolsonaro já começaram a retirar os vídeos, o conteúdo apoiando cloroquina e tratamento precoce. Leda Nagli fez isso. Alexandre Garcia também fez isso. Nise Yamaguchi, a doutora cloroquina, já começou a falar, não, aquele protocolo, aquele decreto que foi comentado pelo Nelson Teich, opa, isso, inclusive pelo diretor da Anvisa, isso não fui eu que fiz, essa ideia não foi minha, foi de um médico do Exército, das Forças Armadas. Então um começa a empurrar a culpa no outro, porque pressentem o final. E Bolsonaro, para manter o público, para manter o seu eleitorado firme, e aí o eleitorado do Bolsonaro é uma ilha dos 30%, que agora está com 24%. O que ele faz? Ele começa a bravatar, fala do voto impresso, ataca Renan Calheiros, ataca Lula, começa a falar que ele é imbrochável, que ele é imorrível, que ele é incomível para mostrar força, para reforçar a sua força, mas é uma força que não existe mais. Bolsonaro, como vocês puderam ver nesses 5 sinais, está no fim. Nós não sabemos se a CPI, que está sendo a antessala do impeachment, vai culminar com um processo de impeachment aberto e a saída do Bolsonaro. Seria ótimo para nós que Bolsonaro saísse, porque ele é um entrave para o combate à pandemia. E aqui nós não estamos discutindo eleição, nós estamos discutindo sobrevivência. Por culpa de Bolsonaro, pelos problemas burocráticos e também pelos problemas diplomáticos, nós estamos tendo dificuldades para importar os insumos necessários para a produção da Coronavac aqui no Brasil.
E a nossa imunização é baseada em 80% na vacina do Butantan. Então a saída de Bolsonaro hoje significa salvar vidas. Eu não sei se por interesses políticos eleitorais Bolsonaro vai acabar saindo até 2022. Pode ser que ele dispute as eleições e possivelmente perca. Mas mesmo que Bolsonaro não saia e fique até 31 de dezembro de 2022, nós, nesse martírio bolsonarista, a partir de 1º de janeiro de 2023, Bolsonaro não é mais o presidente do Brasil. Não será mais. E, portanto, desculpe o barulho externo, já estamos acabando. E, portanto, terá que se ver em um tribunal penal internacional. Bolsonaro não escapará da prisão internacional. Ele vai estar num lugar muito bom, que é The Hague, na Holanda. Mas Bolsonaro vai ser preso, vai ser condenado. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.